Cerca de 18 milhões de brasileiros têm algo em comum: o vício em cigarro. São pessoas que não conseguem passar um dia sequer longe da companhia de um maço ao alcance das mãos. Uma amizade traiçoeira da qual muitos querem se livrar. O tabagismo é um vício, é uma adição, né, que se constitui no hábito de fumar cigarros, né, que não começa como um vício, começa como uma experimentação, como um meio de, muitas vezes, se autoafirmar ou de fazer parte de um grupo, né, ou de aliviar algumas emoções. E com o passar do tempo, a pessoa começa a consumir cigarros e ela percebe que ela não consegue parar de fumar, mesmo que ela queira. O consumo de cigarros começa a aumentar cada vez mais, e a despeito das tentativas da pessoa parar de fumar. Então o tabagismo é o hábito de fumar cigarros e muito rapidamente se transforma em uma dependência. Primeiramente, o cigarro ele não ataca diretamente o coração. Ele vai aumentar o risco de algumas doenças que vai levar ao problema cardíaco. Então, num primeiro momento, ele pode levar a alteração de colesterol. A gente sabe que o uso do tabaco leva ao aumento do colesterol, principalmente eleva o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. E isso vai ter impacto futuramente na progressão da doença aterosclerótica, que pode levar tanto ao infarto quanto ao derrame. Outra coisa, a gente sabe que ao fumar, mesmo assim, minutos após fumar, você tem elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então isso também, a longo prazo, pode acarretar em doença cardiovascular. A gente sabe que o tabagismo é a maior causa evitável de adoecimento e morte no mundo, né? E dentre esses adoecimentos e morte está relacionado com doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas e também ao câncer, né? Quando a gente fala especificamente do câncer, a gente sabe que o tabagismo está relacionado com aproximadamente 30% dos casos. Alguns estudos já mostram que 17 tipos diferentes de câncer estão relacionados ao hábito de fumar. Então esse é um fator de risco importante. E por que isso acontece? Quando a gente fuma, a gente acaba inalando mais de 4.000 substâncias tóxicas. Dentre essas mais de 4.000, a gente tem aproximadamente uns 45 substâncias que são cancerígenas, né? Então quando a gente tem exposição crônica a esses fatores cancerígenos, aquele microambiente das células do órgão aumenta o risco de formar os cânceres. A nicotina libera muito mais prazer do que a gente teria normalmente numa situação fisiológica. E aí esse prazer fica associado com uma série de coisas. Então o prazer na hora de tomar café, na hora de terminar de comer, na hora de estar num bar bebendo com os amigos, tudo isso a nicotina vai fazendo com que esses prazeres fiquem associados um com o outro. Por isso que a gente tem tanto o prazer fisiológico, por essa descarga de dopamina que a nicotina produz, quanto o prazer associado a experiências comportamentais. Então, toda vez que eu estou em um determinado ambiente em que eu costumava fumar, eu só consigo sentir prazer se eu fumo, porque o organismo, a nossa mente fica meio associando o prazer daquele evento ou daquela situação com o prazer de fumar. A agressão pelo tabaco, ela tem a ver tanto com o tempo de exposição quanto a quantidade de cigarros fumados pelo indivíduo. Então, realmente, quanto maior o número de cigarros ao dia e quanto mais tempo, mais chance de desenvolver doenças. E isso independe, pode ser qualquer uma das doenças, vai depender da predisposição também individual para determinadas patologias que o indivíduo for ter. Quanto maior o tempo, maior o risco. Não só o tempo é importante, a gente sabe que a intensidade do hábito é importante. Então, se o paciente fuma um cigarro ou mais de 25 cigarros, o risco é muito maior, né? Tem alguns estudos que mostram que pacientes que fumaram a mesma quantidade de tempo, só que quantidades diferentes de cigarro, ele dividiu entre 14 cigarros, 14 a 25 e mais de 25. Quanto maior o número de cigarros, maior é o risco de ter um câncer. Então, esses são dois fatores importantes. Lógico que não é só o tempo e a intensidade, tem fatores genéticos relacionados, né? A gente vê que tem pacientes, pessoas que fumam a vida inteira e não tem nada de câncer, outros fumam menos tempo e têm um câncer muito mais precocemente. Então, o tempo seguro, quantos anos a gente pode fumar com segurança, isso não existe, é uma variável. Então a mensagem é não fumar nunca.